Olá, queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Nós queremos agradecer a sua audiência, a sua companhia, sempre aqui conosco. Nós já pedimos que você compartilhe o link da programação. Nós estamos aqui pela TV Kairos, canal 7.1, e também pelas redes sociais. E pelas redes sociais você pode compartilhar o link da programação para que outras pessoas sejam alcançadas, sejam abençoadas em qualquer parte do mundo. Eles podem receber esta programação. Hoje nós iremos estudar a lição de número 3, que tem como tema o perigo do ensino progressista. Iremos nos debruçar sobre esta temática. Quero convidar você para já acompanhar conosco o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe. A lição de número 3, que tem como tema o perigo do ensino progressista, o texto áureo nos diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 1. A verdade prática diz assim: os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. A leitura bíblica em classe se encontra na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 9. Acompanhe a leitura. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Vamos agora aos objetivos que teremos de alcançar nesta lição. Em primeiro lugar, elencar os elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico. Depois iremos explicar as principais teorias progressistas. E em terceiro lugar, como objetivo, nós iremos aplicar os elementos que refutam o ensino progressista. Já no primeiro bloco, nós iremos estudar sobre a descaracterização do cristianismo. E neste primeiro bloco, também tópico, temos aqui 3 subtópicos para que analisemos. O primeiro é a deterioração moral, o segundo, a erosão da ortodoxia, e o terceiro, a corrupção da fé. Esses são os principais assuntos que nós iremos abordar a partir de agora neste primeiro bloco. Assim, nesta lição, nós iremos aprender como que o ensino progressista ele pode causar sérios problemas dentro do evangelicalismo, e isso tem acontecido. Nós vamos aprender que a fé ortodoxa, a fé cristã, ela vem sendo alvo de ataques na tentativa de corroer, de causar erosão nessa doutrina ortodoxa da fé cristã.
para comentar esta lição comigo. Com muita alegria, nós estamos recebendo os nossos comentaristas e de volta aqui o pastor Lucileno Cavalcante, já estávamos com saudades do servo do Senhor aqui conosco, e também o amado pastor Elias Gomes, que sempre aqui nos ajuda neste programa abençoado. Pastor Leno, mais uma vez, a paz do Senhor, seja mais uma vez bem-vindo e uma alegria tê-lo aqui novamente, para que possamos analisar este tema que é um tanto quanto espinhoso, mas necessário para a igreja do Senhor. Eu que agradeço, pastor, é uma alegria poder estar aqui novamente com os irmãos e vamos ver aqui essa lição tão preciosa para nossas vidas. Pastor Elias, paz do Senhor, seja mais uma vez bem-vindo e vamos trabalhar sobre os perigos deste nefasto ensino progressista à ortodoxia da fé. Muito bem, pastor Epaminondas, a paz do Senhor, pastor Leno, todos os nossos irmãos que estão aí do outro lado da tela. Certamente nesta lição de número 3, nós agregaremos mais um pouco de conhecimento, de entendimento, a fim de que a nossa fé esteja cada vez mais doutrinariamente protegida, guardada pela verdade, porque a verdade ela nos protege, a verdade ela nos edifica e a verdade nos consolida na presença do Senhor. Muito bem. Pastor Leno, pastor Elias, nós vamos ao longo deste programa, desta lição, estudar e aprender que a palavra-chave deste ensino herético, né, é desconstrução, ressignificar os valores judaicos cristãos. Isto está postulado em todo o movimento progressista. E nós temos nesta lição de hoje, no primeiro tópico, 3 subtópicos que nos desafiam a pensar enquanto professores de escola bíblica dominical, enquanto líderes, enquanto pastores, sobre os ataques que a igreja ela vem sofrendo ao longo dos anos de forma velada, mas como eu tenho dito, na atualidade, de forma frontal. Os ataques antes externos, agora eles serão internos, eles partirão de dentro do segmento, né, evangélico, de dentro do protestantismo. E aqui nós temos, em primeiro lugar, a descaracterização do cristianismo. Essa deteriorização, pastor Leno, moral, que é apresentada aqui pelo apóstolo Paulo, nos versículos 1 a 9. Nos mostra, pastor Leno, o comportamento do ser humano dos últimos dias, mas principalmente o comportamento dos seres humanos que se opõem à verdade dentro de um contexto eclesial, pastor Leno. É verdade, pastor Epaminondas, pastor Elias, o apóstolo Paulo e essa leitura bíblica aqui, ela se encaixa exatamente dentro da realidade que nós estamos vivendo. O apóstolo Paulo ele traz aqui a Timóteo e a nós hoje como igreja um grande alerta, né? Quando Paulo ele diz: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E então ele passa a elencar aqui características desses homens ou dessas pessoas que estarão atuando para confrontar, para tentar deteriorar a igreja, o conhecimento da palavra, o ensino da palavra. E aqui é interessante que quando Paulo ele alerta Timóteo, é justamente para que Timóteo e nós também hoje estivéssemos atentos ao que está acontecendo hoje nos nossos dias. E o risco, e não por acaso o tema da lição é o perigo do ensino progressista, né? Porque realmente é um risco muito grande que está cercando a igreja do Senhor,
mas que Deus ele nunca iria nos deixar sem saber o que estaria acontecendo. Então Deus, ele pela sua palavra, ele nos adverte para que a gente esteja atento a estes homens, a estas pessoas, dentro dessas características que se amoldam, que se adequam a este ensino progressista do qual nós vamos ver aqui. E o apóstolo Paulo ele traz a ideia de que os últimos dias seriam um período, um momento iminentemente próximos à volta, ao retorno de Cristo, né, pastor Elias? E a expressão tempos trabalhosos, a palavra trabalhosos ali, eu até tive cuidado de fazer uma consulta no texto grego, a palavra é kalepos, e nós vimos, não é, pastor Leno, que ela pode significar também, além de tempos difíceis, tempos preocupantes e tempos perigosos. De fato, nós estamos vivendo tempos perigosos. A palavra aqui pode ser traduzida por um tempo perigoso também, pastor Leno. É verdade. O risco, e nós vamos ver aqui quando Paulo ele usa essa expressão, tempos, que oferece um risco muito alto. Mas por quê? E aí Paulo ele continua dizendo, porque haverá homens. E esse haverá homens por dentro da igreja ou do movimento evangélico, do movimento cristão. Os ataques que o pastor Epaminondas mencionou, que anteriormente eram externos, eram de fora para dentro, hoje eles continuam esses ataques, porém encontram ecos dentro, encontram uma ressonância dentro do movimento cristão evangélico. E isso é um grande risco, porque, como nós vamos ver, isso busca atingir a própria estrutura da obra de Deus. Para introduzir o segundo tópico, pastor Elias, quando o pastor Douglas traz aqui, no segundo subtópico, a erosão da ortodoxia, eu quero ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 29, Paulo falando aos irmãos, a igreja de Éfeso ali, se despedindo da igreja, dizendo: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, ataques externos. Só que ele diz que não perdoarão o rebanho. Mas o versículo 30, ele apresenta, pastor Elias, uma erosão. Ele apresenta um ataque interno do qual o pastor Leno se referia. E que dentro de vós, olha só o verso 30, e que dentro de vós, ou seja, no meio de vocês, dentro da comunidade, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Pastor Elias, o ensino progressista, ele representa esse ataque teológico às bases da ortodoxia cristã, no sentido de provocar essa erosão. Com certeza, pastor Epaminondas, pastor Lucileno Cavalcante, o que nós vemos é que isso acontece de forma sutil, isso acontece de forma gradativa, paulatina, e a tendência da grande maioria das pessoas, em especial aquelas que não atentam para se aprofundar nas verdades bíblicas, nas verdades que caracterizam e configuram a ortodoxia cristã, é serem levadas muito facilmente pelas estratagemas, né, que são utilizadas pelo adversário da nossa alma, pelo espírito da Babilônia, que nós estudamos na primeira lição. Então, tudo isso é um sistema que tem uma estratégia por trás, e o propósito é esse, é descaracterizar a nossa fé, desconfigurar a ortodoxia, relativizando, comprometendo a autoridade, o poder das Escrituras, que é a nossa base maior de fé. E nós vemos que a agenda progressista, pastor Epaminondas, eu fiz uma anotação aqui também, ela tem o papel de induzir os outros
a errarem, e essa indução ela é feita deliberadamente, ela é feita conscientemente, por conta própria, tanto dos que vêm de fora e se infiltram, como o senhor já falou, e os que estão dentro. Mas eu lembrei agora também que está em Judas, claro, capítulo 1, verso 4, diz assim: pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem terem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então, é muito nefasto, é muito nocivo, é muito perigoso. Eles vendem a liberdade, aliás, vendem a libertinagem, na verdade, em nome da liberdade. Sempre eles usam de termos que são concebíveis, mas que a sua essência, o seu teor é nocivo, é perigoso, é destruidor. Nós vemos que essa agenda progressista, ela tende a induzir as pessoas a colocar em descrédito, colocar em dúvida a autoridade das Escrituras Sagradas. Por exemplo, dizendo que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, mas ela não é propriamente a palavra de Deus. Ela não tem um caráter de verdade absoluta quando se parte para o aspecto do relativismo. Portanto, eles rejeitam a Bíblia enquanto palavra de Deus. Eles negligenciam a verdade estampada nas Escrituras Sagradas. Eles consideram que a Bíblia é um mero registro de experiências religiosas. E nós estamos falando aqui, quando se ataca a ortodoxia, o ponto principal que eles vão mexer e que eles vão tentar abalar para desconfigurar a ortodoxia cristã é a autoridade das Escrituras, porque ela é a nossa regra de fé absoluta, ela é a nossa única regra de fé e prática. Então, claro que será tratado ainda mais lá na frente, um ponto específico. Todavia, ela tenta atacar em primeira instância a autoridade das Escrituras. Pastor Leno, e nesse sentido, como objetivo é a erosão da ortodoxia e a corrupção da fé que o comentarista coloca aqui. Esses nós podemos chamar de hereges, né? Esses hereges, eles cooptam dentro das igrejas, eles estão dentro das igrejas, eles não estão fora, conforme Paulo disse a Timóteo e conforme ele disse em Atos, o texto que eu li. O senhor, até a gente estava conversando antes de entrar no ar, sobre a metáfora do prédio que é implodido, né? Diferente da explosão. A ideia aqui dessa corrupção da fé com essas ideologias, esses pensamentos e esses ensinos que corrompem de fato o pensamento da fé cristã. É verdade, pastor. E o pastor Elias colocou muito bem aqui sobre esse ataque à ortodoxia. O pensamento progressista, como o senhor também ressaltou, ele se origina nessa palavra desconstruir. A palavra progressismo é até uma palavra bonita, porque remete a um avanço, né, a um desenvolvimento do ser humano. E essa seria a ideia. No entanto, eles afastam Deus e a palavra de Deus. Eles entendem que esse progresso ele pode ser feito e ele deve ser feito, mas sem a pessoa de Deus ou sem esse pensamento cristão. Porém, eles sabem também que não é possível fazer isso fora da religião, fora da fé. Então, qual é a ideia? É desconstruir, é corromper essa fé pura que a palavra de Deus nos ensina, para que a partir daí eles possam construir o mundo que eles querem, mas corrompendo toda a verdade da palavra de Deus. E é interessante de que essa nova roupagem, essa nova mensagem cristã que eles até ensinam, é mais atrativa.
porque não exige uma renúncia, não exige uma cruz, é algo que atrai as multidões e que tem porque convive com o pecado, né? E a gente sabe, dentro da palavra de Deus, que o ser humano, ao se encontrar com Deus, com Cristo, ao ter encontro com Cristo, tem que haver uma mudança, uma conversão, uma mudança de vida. Ou seja, pastor Leno, o produto é muito bem envelopado, embrulhado, né? É muito atraente o discurso. O senhor disse progressismo, é uma palavra, mas muito atraente, né? Os termos politicamente corretos, no sentido de apenas seduzir, no sentido de cativar as pessoas, conforme Paulo disse, cativando a mente das pessoas, porque o discurso não poderia ser diferente, senão não conquistaria, e ele conquista mesmo, né? É cara de anjo, mas o corpo é de dragão. A mitologia grega, né? Aquela ideia de um mito dentro da mitologia grega. Então a embalagem ela vem muito, muito bem embrulhada, envelopada, né, pastor Elias, trazendo, né, um atraente à primeira vista, atraentemente à primeira vista, mas o conteúdo é extremamente nocivo à fé cristã, dando a ideia de que o ataque por dentro, a partir dos hereges, a partir daqueles que dizem serem mestres, mas Paulo chama eles de falsos mestres, eles vão causar uma implosão na verdadeira fé, implodindo a partir de dentro, disseminando uma ideias, né, são muitas, que nós vamos ver a partir do segundo tópico, desconstruindo mesmo, que é a palavra-chave do movimento. Com certeza, pastor Epaminondas, e o senhor falou sobre essa possibilidade de sedução, né? Justamente essa embalagem, como ela é muito convidativa, ela seduz muita gente, e inclusive o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro fala que são muitos, não são poucos, são muitos o que são seduzidos, né? Está lá na segunda epístola de Pedro, capítulo de número 2, verso 2, esses que são seduzidos e passam a seguir esses ensinamentos dos falsos mestres, desses hereges, que o Senhor já evidenciou. Inclusive eles são chamados de hipócritas também, são chamados de imorais, charlatões da fé, falsificadores da palavra de Deus, resistentes à verdade. Tudo isso são vocábulos que se referem a esses propagadores de heresias, dessas falsas doutrinas. Nós vemos, pastor Epaminondas, pastor Leno, em Colossenses capítulo de número 2, essas vãs filosofias, essas falas sedutoras, o apóstolo Paulo já estava alertando os irmãos. No verso 4 do capítulo 2, ele diz assim: digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. E no verso 6 a seguir, ele diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. A ideia aqui é a mesma que Paulo escreveu aos irmãos da região da Galácia, aquelas 4 igrejas, né? Quando ele escreve para Listra, Derbe, Icônio, Antioquia da Pisídia, essas 4 igrejas basicamente que receberam a carta aos Gálatas, ele fala: eu estou tão admirado que vocês tão de repente mudaram para outro evangelho, aderiram a uma outra proposta de evangelho. E ele diz assim que na verdade não é outro, porque ele diz que aquele outro ali, como no grego tem 2 palavras da qual a palavra outro se deriva, ele está dizendo que é outro diferente, esse aí é falso. Então ele está vendo muito claramente que há um propósito por trás desse sistema de
tirar de cena o evangelho verdadeiro, o ensinamento ortodoxo que ele havia ensinado e se reconfigurar agora um novo ensinamento. E um novo ensinamento errado vai gerar hábitos errados, vai gerar uma conduta errada. Um falso ensinamento emitido por falsos mestres vai gerar falsos crentes, vai gerar uma conduta que anda na contramão daquilo que a Bíblia requer da nossa vida. Que bênção, que maravilha. Nós vamos para um breve intervalo, o nosso primeiro intervalo, mas antes eu quero, pastor Leno, pastor Elias, ler a nota de rodapé da Bíblia de Estudo Pentecostal, esta Bíblia maravilhosa, esta comentada aqui pelo Donald Stamp. Ele vai dizer o seguinte, comentando o capítulo 3, que é o capítulo introdutório da lição, ele diz assim: Paulo adverte que dentro do cristianismo, ou seja, é dentro, não é fora, dentro do cristianismo organizado, muitos terão aparência de piedade, com um discurso politicamente correto, com um discurso socialmente atraente, isto é, uma religião insincera e hipócrita, e parecerão fazer as coisas certas, né? Externamente, mas lhes faltará o poder autêntico que resulta de um relacionamento correto com Deus. Tais pessoas negam o verdadeiro poder da mensagem de Cristo, que produz a genuína transformação de vida e o caráter piedoso. Paulo adverte: destes, afasta-te. Como nós vimos na lição anterior, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Eles negam o problema causado pelo pecado original. E eu quero convidar você a não sair daí, porque no próximo bloco nós iremos dar o significado do que é o progressismo. Afinal de contas, que ensino é esse? Que doutrina é esta? Que pensamento filosófico é esse? Não saia daí, o intervalo é muito rápido, o programa está muito bom e especial. Até já. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical e hoje estudando a lição de número 3 com o tema O Perigo do Ensino Progressista. Você que está chegando agora, você pode compartilhar o link desta programação para que outras pessoas sejam alcançadas e também, principalmente, é claro, abençoadas. Vamos para o resumo do segundo tópico, onde nós iremos aprender sobre as teorias progressistas. No primeiro subtópico, a desconstrução da Bíblia. No segundo subtópico, nós iremos conhecer o que é esse teísmo aberto. E no terceiro subtópico, a teologia da demitologização de Rudolf Bultmann, né? O que é essa teologia apresentada pelo autor da nossa lição. Muito bem, eu aqui começo com o pastor Leno. Pastor Leno, acho interessante, antes de nós entrarmos nessa desconstrução da Bíblia, que é o principal objetivo, né, do progressismo, vamos, embora seja complexo a definição, né, até mesmo os especialistas na matéria, eles concebem a ideia de complexidade, de definir o que é progressismo, né? Mas vamos aqui tentar, em linhas gerais, dizer o que é o progressismo para a gente depois falar sobre essa desconstrução da Bíblia. Muito bem, pastor Epaminondas. O próprio autor da lição, ele traz aqui no livro de apoio, né, um conceito sobre progressismo. E ele nos diz assim que pode-se definir o progressismo como o conjunto de ensinamentos filosóficos, sociais e econômicos baseados na ideia de que o progresso é fundamental para o aprimoramento do ser humano e enfatiza que o progressismo está alinhado com o progresso material, moral e social em que uma sociedade caminha. Então ele traz a ideia de que é algo necessário para o próprio desenvolvimento humano,
porque o progressismo ele traz esse pensamento de que há necessidade de um desenvolvimento, de um crescimento da humanidade, na qualidade de vida, e aí vai em todas as áreas da vida humana, né? E portanto, fazendo fronte a tudo aquilo que era ensinado anteriormente. Então, a ideia é progredir. Uma observação importante, progredir sem Deus, né? Sem Deus. O homem tomando as rédeas, né? Sem Deus, desprezando, porque até então, o próprio autor, ele coloca aqui, é importante, professor, aí, ver também aqui o livro de apoio, ele coloca também que essas ideias, elas se iniciam lá no século XVIII, com os filósofos franceses, enfim, mas é justamente uma oposição ao conservadorismo, as ideias que haviam de uma fonte de autoridade divina, da palavra de Deus. Então, opondo-se a isso, eles dizem, o ser humano ele pode progredir por si mesmo, sem Deus. Nessa linha, nós temos então o progressismo, que é uma ideia geral pelos filósofos franceses, né? Uma ideia bem genérica, incipiente, e que não era podemos dizer, uma teoria sistematizada, mas uma ideia de progressismo mesmo, de uma evolução da humanidade sem Deus, deixar bem claro aí. Daí nós temos o renascentismo, o humanismo, que nós vamos estudar na lição de número 4. O iluminismo, onde Deus é descentralizado e o homem agora passa a ser a medida de todas as coisas, e o centro, passando agora para o antropocentrismo. E a partir dessa ideia, não é, pastor Leno, dos filósofos franceses, surgiu o progressismo científico com Auguste Comte, a ideia do positivismo nas ciências e tudo mais. Surgiu também a ideia do progressismo biológico, né, com a famosa obra do Charles Darwin, A Origem das Espécies. E surgiu a famigerada obra de Karl Marx, né, com o progressismo econômico. E veja que a partir daí houveram outros desdobramentos até chegar naquilo que nós chamamos de progressismo teológico ou teologia progressista, que é o cerne da discussão de hoje. Veja que o embrião está lá nos filósofos do início do século XVIII. E aí o professor de escola dominical talvez esteja até preocupado, né? Mas se você com o material de apoio, o livro de apoio, e também com uma consulta e uma pesquisa bem feita, a sua aula será muito bem preparada. Mas eu quero trazer aqui um quadro das principais teorias ou dos principais ensinos da teologia progressista. E olha que aqui nós não estamos nem abordando o espectro político progressista, não é essa a nossa ideia. Nós não estamos aqui trazendo em destaque, em relevo, contornos do progressismo político. Não, nós queremos aqui abordar o progressismo teológico, né, a partir de dentro do evangelicalismo. Eu quero pedir ao Albert Júnior, por gentileza, coloque na tela aí um resumo dos principais ensinos. A partir desse resumo que eu apresento a vocês agora, nós podemos ter, por exemplo, pastor Elias, pastor Leno, como identificar um mestre, um ensinador progressista, um pastor progressista, né? Como identificar, aliás, a teologia progressista. Em primeiro lugar, eles têm uma visão reduzida da autoridade das Escrituras, que é o primeiro tópico, subtópico do segundo tópico, a desconstrução da Bíblia. Eles têm essa visão reduzida da autoridade das Escrituras. Veja que a ideia não é totalmente desconstruir, mas é uma visão reduzida. Eles vão dizer que a Bíblia, pastor Elias já até citou a frase, né? Contém, não é, pastor Elias? E não é diferente. Em segundo lugar, destacam sentimentos acima da verdade, é o que eu sinto, não é o que a Bíblia como verdade diz. Assim eles vivem como bem querem, eles vivem a partir das suas sensações. É uma filosofia hedonista, né? Em terceiro lugar, as doutrinas fundamentais, elas estão abertas à ressignificação,
como por exemplo, o nascimento virginal de Jesus, a ressurreição, que o inferno eterno não existe. Então tudo isso está passivo de ser ressignificado, de ser atualizado, ou seja, não existe a ideia do sobrenatural de milagres. Em quarto lugar, o quarto ponto para se identificar o ensino progressista. Termos históricos são redefinidos, desconstruídos, como por exemplo o amor. Veja como é sutil a ideia de amor para os progressistas. Não é o amor bíblico. Preste muito bem atenção como que é ressignificado, redefinido esse termo que é histórico. Até mesmo, palavras como a própria ressurreição. E em quinto lugar, e essa aqui nós trabalhamos na lição anterior, a mudança essencial na soteriologia. A soteriologia da teologia progressista, ela é extremamente herética e contrária à soteriologia bíblica ortodoxa, onde há uma mudança, da redenção do pecador para uma justiça social, a ideia de pecado social que nós vimos também na lição anterior. Pastor Elias, partindo dessa premissa de que os progressistas, a sua teologia tem como principal alvo e objetivo desconstruir a Bíblia, o senhor já até pontuou, é colocar o homem como sendo o centro das atenções. Exatamente, pastor Epaminondas. O que nós vemos é que, o senhor já citou aí quanto ao hedonismo, que o núcleo central de onde se derivam todos os ensinamentos heréticos, ou todos esses ensinamentos que são de natureza progressista, eles se tornam de alguma forma racionalista e hedonista, E quando nós voltamos para ênfase do hedonismo, por exemplo, que são aqueles ensinamentos heréticos segundo o qual o que importa é o prazer, ou seja, o prazer, a alegria, entre aspas, ali, é o objetivo principal. Eles não fazem de Cristo o final da sua busca, da sua objetividade, não. Cristo, muitas das vezes, é um meio pelo qual eles querem alcançar o objetivo deles. Ou seja, pastor Elias, o importante, segundo eles, é ser feliz. O importante é estar bem consigo mesmo, não é estar bem com Deus. Independentemente se estão coadunados com a verdade Sim. ou não. E aí o comentarista, pastor, até escreve um parágrafo aqui muito interessante, na página de número 32 do nosso livro de apoio: os que são seduzidos passam a ser escravos das paixões e são convencidos de que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Dessa forma, os pecadores morais, a libertinagem e o abuso do corpo são tolerados e escravizam, tais como a prostituição, a homossexualidade, a ideologia de gênero, as drogas e o aborto. São evidências, que muitas das vezes cativam as pessoas com essa sedução progressista. E nós vemos, pastor, que o propósito macro deles, já partindo para o segundo subtópico desse segundo tópico da nossa lição de hoje, eles querem fazer uma desconstrução. Já falamos aqui, só vamos retomar essa descaracterização da autoridade da Bíblia. Nós temos hoje como base da nossa fé a palavra de Deus. Inclusive a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, ela cita que a palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e prática. A nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Então, quando eles tentam colocar digamos que em descrédito a autoridade da Bíblia, eles estão caminhando e querendo comprometer a inspiração da Bíblia, dizendo que a Bíblia ela não é inspirada na sua totalidade por Deus. Logo, ela não é uma revelação da vontade de Deus. Eles querem dizer que na Bíblia contém erros, que a Bíblia ela é contraditória. Então, nós sabemos que a Bíblia, por si só, ela é absolutamente inerrante, ela não contém erro e ela não pode conter.
a infalibilidade da Bíblia também, que é outro aspecto que caracteriza a autoridade da palavra de Deus. Então, a Bíblia ela apresenta um caráter para nós, ela tem um caráter sui generis, né? Aquilo que se chama no meio jurídico, aquilo que tem um caráter singular, aquilo que é único. Então, a palavra de Deus, ela é única quanto à autoridade, no que diz respeito à inspiração, no que diz respeito à sua infalibilidade, no que diz respeito à sua própria inerrância. Então, nós podemos, aqui, já nesse primeiro tópico, nos atentar para o fato de que o cristianismo progressista é, na verdade, uma grande armadilha para capturar mentes e almas. Nós podemos também concluir que o progressismo, pastor Leno, pastor Elias, é uma espécie de meia-verdade, apresenta uma verdade obscura, uma verdade nebulosa. Mas aqui eu trouxe a frase de um dos principais estadistas norte-americanos, Benjamin Franklin. Ele disse o seguinte, que uma meia-verdade é uma mentira completa, e é exatamente isso que é o progressismo teológico, é uma mentira, é uma armadilha para capturar mentes, para seduzir pessoas a uma erosão da fé bíblica, essencialmente bíblica. E aí, pastor Leno, vamos falar agora sobre o que é esse teísmo aberto, que eu tenho certeza que muitos irmãos, essa expressão ela não é do nosso cotidiano, né? Ela é mais da academia, dos cursos teológicos, lá no nosso Instituto Teológico, vez ou outra, nós estamos falando sobre essa temática. Mas lá no dia a dia dos irmãos, é um tema até relativamente novo. Vamos falar um pouquinho, pastor Leno, sobre, em primeiro lugar, o que é o teísmo aberto e como desdobramento, obviamente, do progressismo teológico, né? Muito bem, pastor. Nós já falamos aqui que os ataques do progressismo, a ortodoxia bíblica, a ortodoxia cristã, ela visa exatamente essa desconstrução, como o senhor já citou aqui, essa implosão das bases em que se sustenta o cristianismo. E já foi enfatizado o ataque à autoridade das Escrituras. E o teísmo aberto, ele traz exatamente como parte dessa desconstrução, desconstruir quem é a pessoa de Deus. Então, o que nós ensinamos a respeito de um Deus que é soberano, de um Deus que é onipotente, é onisciente e que tem um controle de todas as coisas nas suas mãos, eles dizem não. Não é, Deus não é assim. Eles dizem Deus é um Deus limitado. Deus é um Deus que não tem o conhecimento de tudo, ele está aberto, e aí vem o teísmo aberto, ele está aberto a aprender e até mesmo a se desenvolver e a evoluir, aprendendo até com o ser humano, né? E com isso também, Deus, ele não tem o controle, por exemplo, do futuro ou da história, né? Isso depende também das ações do próprio homem. Então, o que esse teísmo aberto, que é a ideia progressista a respeito de Deus, é de um Deus totalmente diferente daquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. E nesse sentido, pastor Leno, eu quero ler aqui aos irmãos e amigos e também professores de escola bíblica dominical, se você tem a sua declaração de fé, você leve ela para a aula, abra na página 33 e reafirme o que a palavra de Deus e o que a nossa igreja entende sobre quem Deus é, aquilo que o pastor Leno aqui acabou de falar. Na página 33 está escrito assim, a nossa interpretação sobre Deus. O conhecimento de Deus é perfeito e absoluto sobre todas as coisas, no céu e na terra, de todos os eventos e de todas as circunstâncias que devem e que podem ser,
que serão e que seriam por toda a eternidade, passada e futura. Aí a nossa declaração de fé cita Isaías 46:10, né? Que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. E por que eles atacam exatamente a pessoa de Deus? Porque toda a nossa fé está baseada nas Escrituras e num Deus que é soberano, um Deus que é onipotente, um Deus que está acima de todas as coisas. Então a ideia deles é dizer: Deus não é assim. Então não precisa vocês crerem em Deus dessa forma. Acreditem em vocês. Ou seja, a pessoa pode viver como ela bem entender. Sem Deus. Sem Deus. Aquilo que o senhor muito bem colocou, é um Deus alheio ao que a Bíblia apresenta. Esse Deus do teísmo aberto não é o Deus da Escritura Sagrada, não é verdade, pastor Leno? Tudo, voltamos a falar, tudo para dar sustentabilidade, para fundamentar a ideia do egocentrismo, né? Do homem no centro. Tudo em favor agora do bem-estar do homem. Se ele está bem, não importa como ele vê Deus. E nesse sentido, Deus aí é reduzido a uma pessoa que é tomado de surpresa pelos acontecimentos vindouros e futuros. E se Deus não é assim, então não existe eternidade, não existe, você não vai prestar conta no futuro, então você pode viver como você quer. Excelente observação. Pastor Elias, vamos para o terceiro tópico, falar deste teólogo, filósofo Rudolf Bultmann, com a teologia, né, que desmistifica, que a teologia da demitologização, né? Vamos entender, para os nossos professores que nos assistem, também nossos irmãos compreenderem bem essa teologia do Rudolf Bultmann. Muito bem, essa teologia, como o senhor já falou, essa de demitologização, ela também pode ser chamada de desmistificação, né? Que se volta para a mesma coisa. Ela surgiu em 1958, pastor, por esse teólogo alemão, e a gente até coloca entre aspas, teólogo entre aspas, né? Porque, na verdade, são pessoas que interpretam conforme querem ou para satisfazer a sua própria vontade. E eu queria só evidenciar, antes de entrar aqui propriamente dito, que a interpretação da palavra de Deus, ela não deve ser feita de forma particular, conforme eu quero, para atender os meus anseios ou, digamos que, corresponder os meus interesses. A palavra de Deus, ela por si só, ela se explica, ela tem uma forma única de se explicar. Então é por este caminho que nós devemos trilhar aquilo que nós chamamos de exegese, né? A retirada do próprio texto, a explicação. Esse camarada Rudolf Bultmann, pastor Epaminondas, pastor Leno, ele diz que a Bíblia, ela contém mitos, ela é mitologizada, digamos assim, ela contém a verdade, mas ela contém mitos. E vez outra você vê teólogos, né, apenas com uma faceta diferente, mas a inclinação é a mesma, daquela de dizer que a Bíblia é parcialmente verdade, a Bíblia, ela contém a verdade. Essa frase que o senhor citou desse camarada norte-americano, que era um estadista, né? Benjamin Franklin, que a meia-verdade, ela se torna uma mentira por completo. Então ele diz que a Bíblia, ela contém mitos, e mitos aqui nesse contexto da fala dele, no contexto teológico, é história de caráter religioso que não se fundamenta na realidade e que se destina a transmitir um conceito de fé, ou seja, seduz a fé das pessoas por meio de mito. Essa é a ideia que ele está pregando, que ele propagou
dedicou, que ele se debruçou, e para esse fim ele está dizendo que a Bíblia, para se tornar crível, para se tornar digna da nossa fé, digna do nosso credo, é necessário que você retire os mitos, retire, por exemplo, os sinais, as operações, as maravilhas, retire os milagres, retire as narrativas de que Cristo é proveniente de um nascimento virginal. Então, tudo isso ele está colocando como mito, como narrativas religiosas, e isso é muito perigoso, enquanto que nós cremos que a palavra de Deus, ela é verdade, e ela é verdade incontestável, ela é verdade de caráter absoluto. Por mais que Rudolf Bultmann diga que é necessário que sejam extirpados todas essas vertentes bíblicas para que elas se tornem incríveis, nós sabemos que a Bíblia, ela é verdadeira e ela é digna do nosso credo, ela é fidedigna, ela é merecedora da nossa fé. Por quê? Por causa da sua inspiração. A palavra de Deus nos deixa claro que todo relato bíblico, todo o seu teor, não é fruto da imaginação do homem, não é resultado de obra do acaso, não é ironia do destino. Isso aqui é revelação de Deus, como está na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, pastor Epaminondas, versículo 21, diz assim: porque nunca, jamais, e está falando da Escritura, com relação ao verso de número 20, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. É uma inspiração divina, aquilo que nós chamamos de teopneustos, o sopro de Deus. A palavra do Senhor, portanto, ela é, na sua totalidade, a palavra de Deus, a Bíblia, porque ela é fruto da inspiração de Deus, do sopro de Deus, do respirar divino. Então, nós cremos na palavra de Deus como palavra de Deus, na sua totalidade, e nós refutamos toda essa teologia da desmistificação apresentada em 1958 por Rudolf Bultmann. Pastor Leno, esse discurso ele às vezes apresenta no nosso meio assim de forma bem sutil, né? Como, por exemplo, eu já vi alguns pregadores, eles afirmam o seguinte: quando vão na oportunidade que lhes é dada para pregar, eles dizem aquela frase que muitos ouvem: a Bíblia fechada é um livro comum, aberta é a boca de Deus falando. Ela lá é um livro como outro qualquer, mas quando se abre, muito cuidado com essas expressões. A Bíblia fechada ou aberta é a palavra de Deus. Onde ela estiver, no armário, embaixo da cama, perdida, ela vai ser e continuará sendo a palavra de Deus. Esses discursos são reflexos, lampejos desse discurso de Rudolf Bultmann, né, desse discurso onde se quer extrair, né, essa autoridade da Escritura Sagrada. Eu quero concluir esse bloco lendo, pastor Leno, Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 18 e 19, que há, pastor Elias, um juízo aqui de Deus que recairá sobre todos quantos tratarem a Escritura Sagrada desta forma. Olha o que a palavra de Deus diz. Apocalipse capítulo de número 22, verso 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. É muito sério, é perigoso o que muitos estão fazendo, sabendo que um dia haverá a prestação de contas. Exatamente, pastor, para nós só evidenciar que a palavra de Deus, ela é uma revelação fechada, ela não se molda à pessoa, nós já vimos isso, é a pessoa que tem que se adequar, por isso que ela não se transforma, ela é imutável.
Isaías já falou que seca-se a erva, cai-se as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece imutavelmente para sempre. Então, nós vemos que a tentativa, aliás, essa ideia da teologia progressista é fazer com que as pessoas encontrem algum espaço para se dizer que está servindo a Deus e de alguma forma encontrar um abrigo ali, alguma coisa que os console e que os inclua de alguma forma, recebendo os seus erros, sua má conduta, não passando pelo viés da transformação. Nós sabemos que a verdadeira salvação, ela é proveniente do verdadeiro evangelho, e este evangelho verdadeiro, ele requer uma transformação, mudança de vida. Por fim, nós devemos lembrar, eu gostaria de ler só uma rápida palavra aqui, pastor, um texto desse livro, Outro Evangelho, de Alisa Childress. Ela diz assim, que todas as denominações cristãs que abraçaram o cristianismo progressista nos Estados Unidos estão em um franco declínio. Nós sabemos que isso aqui é proveniente, é resultado daquilo que já houve, daquele esfriamento na Europa no século XVIII e se consolidou mais propriamente nos Estados Unidos, mas olha só o resultado foi declínio e foi a ruína certeira por causa da sua falibilidade que nós vemos ante a palavra de Deus. Eu até anotei aqui, conversava com o pastor Leno, que a igreja presbiteriana, a norte-americana, não a igreja presbiteriana brasileira, que inclusive romperam, né, a igreja presbiteriana brasileira com a americana. A igreja presbiteriana americana, segundo estatísticas, pastor Leno, entre 2020 e 2021, meados de 2022, perdeu cerca de 50 mil membros. Igrejas são fechadas anualmente às centenas nos Estados Unidos. Tudo consequência da adoção da teologia progressista. E aí, pastor Leno, eu acredito que cabe aí a nós uma advertência e um exemplo de que essa teologia, ela causa essa erosão de fato. Verdade, pastor. E isso é uma prova de que a ideia do ensino progressista não é que as igrejas estejam lotadas. Na verdade, essa desconstrução é para que as igrejas ou o cristianismo, ele seja, como bem colocou aqui o título do tópico, seja descaracterizado a tal ponto de não ser mais reconhecido como igreja, e esses supostos cristãos deixem até mesmo, não vejam mais importância em ir à igreja. Mas nós louvamos a Deus, porque Deus ele tem levantado essas lições para que nós estejamos atentos, porque essas coisas, foi falada a questão desses mestres, que hoje nós vemos na mídia, mestres evangélicos, ditos evangélicos, mas que estão propagando esses pensamentos progressistas. Inclusive, ao falar desses mestres, pegando o gancho, lembrar que na leitura bíblica em classe, o apóstolo Paulo cita dois nomes, né? Janes e Jambres. Esses nomes, eles não aparecem no texto veterotestamentário, não há nenhuma menção deles no Antigo Testamento. Mas os comentaristas, eles dizem o seguinte, que aqui Paulo está lançando mão de uma tradição judaica e que essa tradição era reconhecidamente, era aceita entre a comunidade judaica, de que estes dois eram irmãos e eles se oporam a Moisés ainda lá no Egito por ocasião, né, da apresentação de Moisés lá diante de Faraó. Eles se oporam a Moisés frontalmente, resistiram a Moisés, falsos mestres, falsos ensinadores, homens corruptos de entendimento, amantes de si mesmo. E aí Paulo descreve aqui quem são eles. Sim, nós estamos chegando ao final de mais um bloco, convidando você a permanecer conosco, não saia daí, o intervalo é bem rapidinho. Nós iremos estudar o terceiro tópico dessa lição, onde nós vamos apresentar agora a refutação ao ensino progressista. Portanto, não saia daí, o intervalo é rapidinho, até já.
Queridos, nós estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical. Você que está chegando agora, nós estamos estudando hoje no programa a lição de número 3 das lições da Escola Bíblica Dominical com o tema O Perigo do Ensino Progressista. Neste terceiro bloco, nós iremos agora trazer o resumo do que nós iremos discutir com os nossos comentaristas. O terceiro tópico traz como assunto principal refutando o ensino progressista. Vamos aprender agora como a igreja deve se comportar, como a igreja deve reagir, como a igreja deve, como está escrito em Judas capítulo 1, versículo 3, batalhar pela fé como apologetas. Em primeiro lugar, reafirmando a autoridade bíblica. Não se pode refutar, combater este ensino herético sem o conhecimento desta doutrina essencial. Em segundo lugar, ensinando as doutrinas bíblicas. E em terceiro lugar, enfatizando a santificação. E aqui eu quero mais uma vez com o pastor Leno. Pastor Leno, a igreja é o último front, né? A última linha para que o progressismo possa alcançar plenamente os seus objetivos. Porque lá no bloco 2 nós vimos que se trata de uma corrente filosófica que tem os seus desdobramentos teológicos, né? Nós temos um marxismo que até meados da década de 40, a ideia era que houvesse uma revolução da classe trabalhista, dos trabalhadores, e que com essa revolução se pudessem, esta classe, tomar o poder. E aí nós tivemos o comunismo em vários países, União Soviética, na China, países da África e também na América Latina como Cuba. Só que surgiu um camarada italiano chamado Antonio Gramsci, e ele disse o seguinte: não, nós erramos, a revolução ela não é uma revolução armada, mas a revolução é uma revolução cultural, e nessa revolução cultural se deve conquistar e tomar as escolas, as universidades, a imprensa, os setores do judiciário, todos devem ser conquistados. E, pastor Leno, nessa senda, o que falta é exatamente a conquista da religião, da igreja. E isso está acontecendo. Não aconteceu ainda por completo, mas está acontecendo. Por meio da teologia da libertação, que nós vimos na lição anterior, e por meio, no segmento protestante evangélico, por meio da teologia da missão integral, que é um desdobramento, que é um espectro dessa teologia progressista. E como, pastor Leno, agora nós vamos combater, como nós vamos batalhar pela fé, conforme Judas diz, conforme Paulo também disse aos Filipenses, que ele era uma apologeta da fé. Como? Em primeiro lugar, reafirmando a autoridade da Bíblia. O primeiro objetivo deles, não é, pastor Leno, é atingir exatamente o que? O fundamento da nossa fé, que é a Bíblia. E isso deve ser reafirmado não somente pelo professor de escola dominical no domingo pela manhã, mas a liderança, os pastores, penso eu, pastor Leno, que devem voltar aos fundamentos da nossa fé e fazer com que a igreja ela se debruce sobre esse tema e estude sobre a inerrância, a doutrina da inspiração, não é, pastor Leno? Pastor Elias, a doutrina da infabilidade da Escritura, porque do contrário, quando bater na porta da liderança, da igreja, né, deste obreiro, deste servo do Senhor, a sua congregação estará muito bem preparada para combater, conforme Judas. E aqui combater, meus irmãos, é combater ideias, tá? Combater no campo aqui dos conceitos, certo, pastor Leno?
E vamos aqui trabalhar este tema, reafirmando a autoridade da Bíblia. É verdade, pastor Epaminondas, como nós falamos anteriormente, o movimento progressista ou o pensamento progressista, ele se espalha, né, por todas as áreas da vida humana, da sociedade. Então, na economia, como o senhor já falou, na educação, na cultura. Principalmente, né, pastor, na educação, o senhor que já passou lá pela universidade, pastor Elias, eu passei pela universidade pública, pastor Elias, o senhor também, a gente sabe como que está tomado, né, pelo pensamento. Sim. E realmente a igreja é esse último que ainda resiste. Se nós olharmos um pouco o passado recente do nosso país, nós vamos ver que existiam alguns pilares morais, tanto na vida, na sociedade como um todo, isto porque o nosso país ele é um país cristão. Então, as leis, a vida em sociedade era pautada muito por valores cristãos. Hoje, tudo isso já não é mais considerado. Já caiu por terra, né? Esses valores já mudaram. Então, o único que ainda resiste é a igreja. E como que nós vamos, como o senhor bem falou, confrontar nas ideias, nos argumentos? E nós temos, de forma que a própria Bíblia, ela apresenta a Bíblia como uma arma, mas uma arma argumentativa e poderosa. E a Bíblia, ela é essa arma que nós podemos utilizar e que nos dá toda a base do nosso credo, da nossa fé. E pastor Elias, ele já enfatizou, o pastor Epaminondas também, a respeito daquilo que nós pensamos a respeito da Bíblia. E que deve sim, nós como pastores, estar enfatizando de que a Bíblia, ela tem toda a autoridade, pois ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é infalível, a Bíblia, ela é inspirada, a Bíblia, ela é poderosa, a Bíblia, ela muda o caráter, a Bíblia, ela é transformadora. Então, isso tem que ser enfatizado. A Bíblia, ela mostra, ela é uma luz que ilumina em meio à escuridão. Então, por isso, ela é reveladora. Ela mostra aquilo que é agradável a Deus ou não. A Bíblia, ela mostra o caminho para o homem. Então, a Bíblia, ela vai nos mostrar para o homem aquilo que ela mesma chama de o caminho de perdição ou o caminho da vida. O caminho da vida é Cristo. Então a Bíblia, ela nos traz essa revelação. No momento em que o ensino progressista, ele tenta retirar essa autoridade da Bíblia, né, deixa aqueles que perdem esta visão, este entendimento de que a Bíblia, ela é a nossa única regra de fé e conduta, perdem a direção, ficam perdidos. Então, em primeiro lugar, nós como cristãos devemos realmente reafirmar essa autoridade das Escrituras, autoridade não só para a igreja, mas para cada um de nós e para o mundo, para que entenda de que há um Deus soberano. Eu tenho dito, pastor Leno, pastor Elias, nesses últimos dias, que com o avanço, né, do progressismo dentro do cristianismo, no caso aqui brasileiro, chegou o tempo de cada crente autêntico se posicionar e ter em mente até que ponto a Bíblia é de fato a sua regra de fé e de prática.
O pastor Elias trouxe aqui o livro da Alissa. O pastor Elias, mostra aí para a nossa audiência. Esse livro é fantástico. Eu quero indicar ele a todos os professores de escola bíblica dominical, pastores que querem conhecer melhor sobre a teologia progressista. Essa autora, Alissa Childers, ela diz o seguinte: aqui eu estou com um livro digital, tá? Não é digitalizado, é do livro digital pelo aplicativo da Amazon. Ele está disponível, inclusive, lá. Ela diz na página 176 o seguinte: mas agora, conforme o cristianismo progressista tem infiltrado e infectado a igreja brasileira, todos temos de decidir quanta autoridade esse livro tem sobre nossas vidas, para anunciar a nossa compreensão sobre a Bíblia. Podemos optar por seguir a mentalidade de uma cultura sem Deus, olha só, uma cultura sem Deus, ou podemos optar por seguir a Jesus. Então nós estamos diante de um dilema, e eu tenho dito isso. Chegou o momento de nós dizermos: a Bíblia, ela é minha regra de fé e de prática? Quanta autoridade este livro tem sobre a minha vida? Agora é o momento. Porque nós temos aí, pastor Elias, uma cultura sem Deus, pastor Leno. Uma cultura sem Deus, ela é uma meia-verdade que acaba se tornando uma mentira por completo. Então não tem nada de Deus, é apenas uma maquiagem, é uma armadilha, conforme eu já disse. É uma cultura sem Deus. E aqui nós temos a vontade de Jesus. Nós temos aqui a palavra de Jesus. Ela é nosso manual de regra de fé e de prática. É de fato? Nós vamos saber a partir de agora. Nós vamos saber a partir desses ataques. Nós vamos saber a partir dessas investidas que a partir de agora serão muito mais intensas e não mais veladas. Serão ataques frontais, pastor Leno e querido pastor Elias. Nesse sentido, pastor Elias, o pastor Douglas Batista, ele em primeiro lugar apresenta como refutar, né? O pastor Leno falou sobre reafirmar a autoridade da Bíblia, o senhor também já pontuou no bloco anterior, e em segundo lugar, ensinando as doutrinas bíblicas. Eu penso também que os pastores, a liderança da igreja, deve levar a sua congregação a uma imersão nas doutrinas fundamentais da fé cristã, e começando por essa aqui, a autoridade da Escritura. O que o senhor pensa sobre isso, pastor Elias? Exatamente, pastor Epaminondas. A forma como nós pregamos, a forma como nós ensinamos, a forma como nós apresentamos o cristianismo, a forma como nós apresentamos as verdades sagradas, as escrituras como verdade bíblica, ela vai dizer em muito se nós mesmos acreditamos ou não, se nós mesmos estamos alinhados ou apresentando uma afinidade em crer que a Bíblia ela é a revelação de Deus, que ela apresenta a vontade de Deus. Nos fala sobre uma situação de dois camaradas, um pregava a Bíblia, um evangelista, pregava a verdade, e nas reuniões dele dava pouca gente, e um outro que pregava apenas histórias, apenas contos, apenas ilustrações, situações imaginárias, e arrebanhava muita gente. E ele ficou encantado com aquilo e disse: por quê? Que eu prego a verdade e você não, e eu não arrebanho ninguém, eu não atraio ninguém e você sim. Isso é simples. Eu estou pregando a mentira ou a história como fosse verdade, e você não está pregando a verdade como verdade. Apesar de estar falando a verdade, pregando a verdade, a forma como você está apresentando não está dizendo que você de fato crê, porque os outros analisam se de fato nós também estamos crendo, como o senhor já falou, se a Bíblia é de fato a nossa única regra de fé e prática. Então, nesse aspecto, nós vemos que refutar, como o pastor Douglas nos fala aqui, eu até olhei aqui, pastor, o conceito de refutar: derrubar as afirmações alheias usando alegações irrecusáveis. Usando
alegações justificativas irrecusáveis. Por exemplo, refutar uma mentira. Então, nós devemos sim apresentar a Bíblia como verdade, não é porque nós imaginamos que ela é verdade, é porque de fato ela é a verdade absoluta, a palavra de Deus. Nesse contexto de ensinar a palavra de Deus, as doutrinas bíblicas, inclusive começando pelas fundamentais, o pastor está falando aqui de uma parte daquilo que nós chamamos de grande comissão, que é um dever primordial da igreja, fazer discípulo ensinando. E quando ele nos fala em Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, o ensinar ali no original é fazer discípulo, é formar pessoas do ponto de vista moral, espiritual e ético, baseado nas Escrituras. Então, ensinar é uma responsabilidade de todos nós enquanto igreja. E nós vemos que isso aqui implica em pelo menos dois grandes efeitos. Primeiro, a formação da pessoa do ponto de vista moral, a formação do indivíduo do ponto de vista ético, do ponto de vista espiritual, e também uma transformação na sociedade. Pastor Lena aqui já falou que o Evangelho, ele modifica, o Evangelho transforma, o Evangelho gera impacto, e nós devemos primar somente as Escrituras. É uma das 5 solas, né, que Lutero fez evidência na reforma lá no século XVI. Isso deve vir à tona, nós deixarmos de lado os outros incrementos. Quanta gente mergulhando no campo das dúvidas de outras coisas que são, digamos que irrelevantes, e deixando a essência das Sagradas Escrituras de lado. Então nós devemos voltar para as Escrituras, voltar para a essência, para o seu teor, e não aceitar um outro evangelho de forma alguma, nem que nós mesmos, falando como Paulo diz aos Gálatas, capítulo 1, verso 9, nem se um anjo do céu, nem que nós mesmos trouxermos um outro evangelho, considere como falso, considere como anátema, porque isso não é evangelho. O evangelho verdadeiro é o evangelho de Cristo, é o evangelho sangrento, é o evangelho do sacrifício de Cristo, é o evangelho que apresenta a necessidade de transformação. É esse evangelho que requer mudança por parte daquele que o concebe. E nós, pastor Epaminondas, diante disso, só ler aqui uma outra frase muito importante, a razão pela qual nós devemos abrir os olhos diante dessa tentativa de inserção. Na verdade, já existe entre nós esse evangelho progressista, ou essa teologia progressista, esse ensinamento progressista, já existem entre nós. Claro que eles ainda estão, digamos que bem silenciosos e de uma forma tímida ainda em relação a outros lugares onde já se acentuou mais fortemente. A autora aqui desse livro, na página 17, nos diz assim: a igreja cristã no Brasil precisa entender que o mesmo adversário que parasitou e predou a igreja cristã na América do Norte e na Europa está presente no Brasil. Então, mais do que nunca, nós devemos estar atentos a essas sutilezas de Satanás que querem se filtrar e moldar a configuração original do verdadeiro cristianismo, que é baseado na palavra de Deus. Exatamente, é o que o pastor Douglas Batista coloca como título aqui, né, como tema: como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. O espírito da Babilônia está atuando e a igreja precisa estabelecer aí as suas bases. Pastor Leno, nós recebemos de Jesus um mandato educacional, né? Ele não é só pregar, não é só ganhar a alma, tem que fazer o quê? Ensinar essas pessoas recém-convertidas. E para isso, Paulo, ele diz que em Romanos, né, capítulo 12, versículo de número 7, o que ensina precisa se esmerar, precisa se dedicar ao ensino. Eu gostaria muito, pastor Leandro, que o senhor mandasse aos nossos professores aquela palavra de incentivo. Professores, pastor, todos os ensinadores, a que eles, diante desse contexto que nós estamos vivendo, buscassem aprimorar-se ainda mais
para cumprirem, né, esse mandato do Senhor? Pastor Epaminondas, o senhor bem colocou no bloco anterior o momento que nós estamos vivendo. Estamos vivendo um momento decisivo, um momento em que nós temos que nos posicionar como igreja. Aqueles a quem é dado a graça de Deus para ensinar dentro da casa de Deus, é dado uma responsabilidade muito grande. E por esse motivo, assim como na vida militar, tem que haver um preparo, tem que haver todo um treinamento, todo um conhecimento dos instrumentos que serão utilizados, no conhecimento da palavra de Deus também é necessário. Não por acaso o apóstolo Paulo, ele fala a respeito do obreiro que ele deve saber manusear a palavra de Deus. Então, hoje, mais do que nunca, nós temos a necessidade de procurar preparar a nossa vida, nós que eu digo, pastores, professores de escola dominical, nos preparar para que possamos levar o ensino genuíno das Sagradas Escrituras. E como bem falou aqui pastor Elias, porque esse mandato do Senhor que Ele nos deu, essa grande comissão, ela não é somente para anunciar ou para que as pessoas se convertam e cheguem para a igreja, mas também acima de tudo, de formação e de transformação. E essa transformação, ela vem pela palavra de Deus. Nós temos, graças a Deus, aqui na nossa região, oportunidades para estudarmos. E aqui já falando do nosso IETAD, que é um instrumento que Deus levantou aqui na igreja, Assembleia de Deus Missão em Marabá, e tem abençoado e tem fortalecido o ministério de muitas pessoas. Então fica aqui nosso convite. Isso. Aqui estejam lá conosco no IETAD. E o pastor Leno, o pastor Elias são nossos professores ali no nosso instituto. Este instituto que tem buscado solidificar a fé da Igreja do Senhor, e tantos quantos ali nos procuram para conosco estudarmos a palavra do Senhor e aprofundarmos as nossas raízes teológicas, sobretudo pentecostal, nossa teologia pentecostal. Vamos concluir este programa falando sobre a terceira forma ou arma, arma aqui no sentido de ideias, para então refutar o progressismo. Pastor Elias, o progressismo tanto político quanto o progressismo principalmente teológico acaba que produzindo na igreja um colapso moral. Vai, inegavelmente levar as pessoas a viverem moralmente uma degradação, porque não há um clamor, não há um incentivo a uma vida consagrada e santificada a Deus. Até porque nós vimos no teísmo aberto que o conceito de Deus é totalmente esvaziado, de um Deus soberano, de um Deus Senhor e de um Deus que um dia chamará a prestação de contas. A pessoa pode viver, conforme o pastor Leno disse muito bem, ao seu bel prazer. Mas aqui, pastor Elias, o nosso comentarista, ele diz o seguinte, que a santificação é uma poderosa arma da igreja contra o ensino progressista que busca essa libertinagem, que dá aí aos seus adeptos a libertinagem, não é liberdade, a libertinagem para fazerem o que bem entenderem com o seu corpo, com a sua alma, com a sua vida, sem se preocupar com uma prestação de contas com o Senhor naquele grande dia. É, na verdade, um abandono total de uma vida santificada. Exato, pastor Epaminondas.
O pastor comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal, Donald Stamp, inclusive o senhor já citou seu nome aí, ele, quando faz ênfase àquela expressão dos últimos dias, são dias tenebrosos, dias perigosos, dias trabalhosos, dias difíceis, ele diz assim: os últimos dias serão assinalados por um aumento cada vez maior de iniquidade no mundo, um colapso nos padrões morais e a multiplicação de falsos crentes, falsas igrejas dentro do reino de Deus. Esses tempos serão espiritualmente difíceis e penosos para os verdadeiros servos de Deus. Nós vemos que, ainda para corroborar aqui a esta situação, em 2 Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 2, diz assim: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Este aqui é um propósito, claro, dos falsos ensinadores, dos falsos mestres, dos hereges, e nós sabemos que a Bíblia nos recomenda a ter uma vida pautada naquilo que nós chamamos de ortodoxia cristã, aquilo que tem a ver com a doutrina reta, com a crença reta, com a fé reta. Mas essa fé, essa ortodoxia, ela deve gerar uma conduta no contexto prático que corresponda a esta fé, a este credo. Ou seja, eu faço evidência, eu faço notório aos homens que eu tenho uma fé reta a partir da minha conduta reta. Então é isso que, inclusive, nós vimos na primeira lição, esse vocábulo do meio teológico, chamado de ortopraxia. Há muitos teóricos que dizem que nós estamos tendo até muita ortodoxia e pouca ortopraxia. Que nós devemos pregar, nós devemos anunciar, nós devemos ensinar do ponto de vista verbal, do ponto de vista teórico, mas nós devemos viver, nós devemos exercitar isso mesmo na prática, né? E esta prática é a santidade propriamente dita, que é esse se separar, que é esse se consagrar a Deus. E isso é muito poderoso, porque isso configura a igreja como uma verdadeira testemunha. Ela não vive de falácia, ela não é hipócrita, ela não é farisaísta, não. Ela tem uma prática que corresponde com a sua fala e tem uma fala que corresponde com a sua prática. Nós vimos que em Mateus capítulo 23, verso 3, o Senhor diz assim, se referindo aos fariseus, aos escribas, que só tinham teorias, só tinham falas, mas não tinham uma conduta correspondente a essa fala. Disse: olha, façam tudo o que eles dizem, mas ignorem o que eles fazem, porque eles falam uma coisa e fazem outra. Ou seja, eles não primavam para viver uma vida de santidade. Nós cremos que é fundamental, é salutar, é imprescindível que a igreja viva em santidade nesses últimos dias, porque é uma ordenança, né? Salmo 93, verso 5 diz: santidade convém à igreja, convém ao povo de Deus. E nós vemos ainda em Hebreus capítulo 12, verso 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós vemos que é imprescindível. Nós falamos muito verbalmente, mas nós também falamos muito pela conduta de uma vida marcada pela santidade. Pastor Leno, eu gosto muito do texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Pastor Epaminondas, Jesus, ele logo no princípio do seu ministério, ele trouxe aquele sermão maravilhoso lá de Mateus capítulo 5 ao 7. E uma das coisas que Jesus ele deixa claro ali para os seus discípulos e para a igreja: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Nós temos essa responsabilidade de fazer a diferença
no meio de um mundo corrompido, no meio de um mundo que está mergulhado em trevas, nós sermos a luz. Eu me lembro aqui de um texto lá do livro de Provérbios, no capítulo 22, versículo 28, que nos diz assim: não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Aquilo que temos aprendido e sabendo de quem nós temos aprendido, porque hoje há uma enxurrada de inovações teológicas, doutrinárias, práticas cristãs, mas nós temos aprendido na palavra de Deus e devemos permanecer, como Paulo fala a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que tu aprendeste, sabendo de quem aprendeu. Que maravilha! Assim nós chegamos ao final deste programa tão abençoador, tão enriquecedor de conhecimento e sabedoria, e aprendemos que as Escrituras Sagradas advertem quanto ao comportamento dos homens infiéis dos últimos dias e também da repulsiva descaracterização da fé bíblica ortodoxa, e também que o ensino progressista ele é uma heresia. A teologia progressista acaba sendo uma heresia que busca causar uma erosão na fé cristã, mas por fim aprendemos que através da reafirmação da autoridade das Escrituras Sagradas, da inerrância, da infabilidade da Palavra de Deus, e que devemos transmitir este ensino constantemente, e que por fim a santificação é o caminho para nós, então, combatermos pela fé todo e qualquer ensino contrário à Palavra de Deus. Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Sempre nós aqui recomendamos que você deve participar presencialmente da Escola Bíblica Dominical mais próxima da sua casa, em uma das nossas congregações aqui na grande cidade de Marabá, e onde você congrega, obviamente. Sim, Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Até o próximo programa, querendo Deus. E eu peço aqui ao nosso amado pastor Leno que nos despeça em oração. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pelo estudo desta lição e rogamos a Ti que o Senhor continue abençoando a cada aluno, a cada professor da Escola Bíblica Dominical, para que possamos, Senhor, aprender mais com o Senhor através da Tua Palavra e possamos, ó Deus, combater a este veneno doutrinário, teológico, que tenta se infiltrar dentro da Tua igreja. Senhor, nos dá graça, nos dá sabedoria para que possamos, Senhor, resistir, porque sabemos que o tempo está próximo e que a Tua vinda está perto. Assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.